Salve, salve minha família! Como vocês estão? Tudo bem? Família, vamos direto e reto ao ponto desse vídeo aqui, falar sobre oferta e demanda, que essa é basicamente a maneira que o institucional opera, né? Quando o preço, né, você vê nas lojas, na rua, quando algo tem demanda, o preço tende a subir, né? Quando algo está em oferta, o preço tende a ficar mais barato. E dentro do mercado é a mesma coisa, né? Os order blocks de venda, nessa parte aqui de cima, é a região de oferta. Quando eu falo região, é a região de preço, é aquela faixa de preço aonde o preço começa a ficar mais barato, certo? E os order block de compra, na parte de baixo, né, é as aonde o preço começa a subir, a ficar mais caro, certo? Operação que está rolando, então bora que bora aqui. Região aqui de oferta, preço Nova York ontem começou a descer, então a gente precisa identificar os horários das bolsas, né, da Ásia, Londres e Nova York, porque a mínima e a máxima de cada bolsa, certo? É ponto importante dentro do nosso operacional. Então a gente tem aqui a mínima da Ásia, representada por esse quadrado azul, né? Vou puxar essa linha aqui para cima e vou jogar a máxima da Ásia, que ficou aqui em cima aqui, certo? Jogar para cá, a máxima da Ásia, né? Se eu puxar uma Fibonacci aqui da mínima para a máxima, eu tenho 50% da estrutura, que é a minha zona de demanda para a próxima sessão de Londres, beleza? 50%. Se eu puxar aqui da mínima para a máxima, a gente tem aqui essa região que é uma região de demanda. Por quê? Porque desse ponto o preço sobe, certo? Desse ponto o preço sobe. Puxando aqui da mínima para essa pequena máxima aqui também, a gente também vai ter 50% dessa estrutura marcada. Uma outra região de demanda. Por quê? Porque desse ponto o preço sobe, né? Você vê que ele pratica ali um boss na continuação. E a gente tem aqui a máxima de Londres, né? Se puxar também uma Fibonacci da mínima para a máxima, a gente vai ver a região de 50%, máxima Londres, máxima London. Jogar aqui para cima. Se você puxar aqui, ó, da mínima para máxima, opa, 50% ali, ó, pegando no reteste, nessa volta, ali é uma região de demanda também, porque dali o preço continuou subindo. Vamos marcar essa região aqui, opa, sempre representada aqui pelo branco, né, a demanda. E a outra demanda aqui também, na seção de Nova York já, onde fez o reteste, exatamente 50%, beleza? Essa faixa aqui do topo da seção de Nova York do dia anterior é a grande faixa de oferta, ou seja, nessa faixa de preço, você vê que o preço ele cai. Para onde que ele cai? Para zona de demanda que está logo abaixo. Ele sai de uma zona de demanda para encontrar a zona de oferta e vice-versa. Se puxar uma Fibonacci aqui do dia de ontem, da mínima do dia para a máxima do dia, a gente tem aqui a região de 38 e de 50. Então essa região, vou marcar aqui o topo aqui de Londres, ó. Você vê que o preço agora ele rompe o topo de Londres, Nova York ele rompe a seção de Londres e a gente tem aqui um order block, ou seja, uma oferta interna sendo rompida nesse momento. O preço tende, né, a fazer um pullback aqui e continuar subindo para a região de oferta acima. Subir mais meu stop aqui um pouco, ajustar aqui. Então nos 5 minutos, o que a gente pode estar observando aqui, ó. Está vendo aqui as 3 seções claras aqui, né? Ásia, Londres
e Nova York. Nova York fazendo esse reteste na zona de 50% e praticando ali a quebra de estrutura para cima, né? No caso, fazendo boss nitidamente para cima. Nessa região de ontem aqui, ó, da Ásia, você vê que o preço desse ponto ele começa a subir e para onde que ele vai? Ele vai buscar a oferta que está em cima, ó. Nesse ponto, ele sai da região de demanda, ele vai para a região de oferta, certo? Você puxar um Fibonacci aqui da mínima para a máxima, opa, aonde que ele veio buscar? Em 38 de Fibo. Nesse ponto, que é um ponto de Fair Value Gap, né? A gente marca aqui também essa demanda interna, ou seja, a gente agora começa a funilar o preço, né, para saber aonde que ele, a região de preço que ele vai tocar. Então toda essa região aqui, ó, de oferta, essa região, toda essa região de demanda, ele vem aonde ele vem buscar a região de oferta e demanda, oferta e demanda, oferta e demanda. Ele sai de uma região de demanda, vai para uma região de oferta. Sai de uma região de oferta e vai para uma região de demanda. Simples. Então agora, ó, a gente já tem claramente aqui aonde que o preço está indo, né? Não é que é um suporte e resistência. A gente precisa analisar como oferta e demanda. A partir dessa região de preço, o preço sobe ou o preço cai. Então aqui, ó, vou marcar uma região de oferta interna, ou seja, o preço sai de uma zona para outra, ó, faz um rompimento, busca a região de oferta em cima, volta lá para a região de demanda que está abaixo e agora ele vem, né, praticando aí a quebra de estrutura. Ele sai dessa região de oferta, volta para a região de demanda e ele vem praticando aí a quebra de estrutura, né, choque e boss, confirmando para a gente que está numa tendência de alta, certo? Fazendo um canalzinho de alta, ou seja, praticando a quebra de estrutura, aonde até a região de oferta. Você vê, ele sai dessa região de demanda, vai para a região de oferta interna, né? Se puxar aqui da mínima para a máxima, Nova York aqui até a região de oferta, a gente tem de novo 50% da estrutura, ou seja, ele vai fazer o reteste, depois que ele busca a oferta, faz a reteste na demanda, ele vem praticando aí a quebra de estrutura para cima. Então aqui eu já vou subir meu stop aqui. Vai estar um excelente resultado aqui. Por isso que os meus candles são brancos, porque não importa isso de cor, se é... Ah, veio muito vermelho, tem nada a ver isso aí, tem nada a ver. Você tem que ver o gráfico quebrando a estrutura, quebrando o topo e quebrando o fundo. Isso que vocês precisam ver, ó. Aqui já dá um 2,5. Vou subir mais. Aqui o 3 já daria logo aqui. Então vamos deixar aqui nessa região aqui de oferta em cima. Caso pegue no meu stop, eu pegue lá. Já está com um excelente resultado aí. A gente está na pausa do mercado agora, gravando esse vídeo. Vou jogar aqui na Dow Jones. Dow Jones. Vou subir mais um pouquinho meu stop. Já pegando todo esse lucro. Você vê que agora ele rompe essa região de oferta. Eu vou deixar meu stop aqui de baixo, já garantindo meu lucro. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Quanto menos coisa tiver no gráfico, melhor. Família, é claro que nesse vídeo eu estou falando de forma bem objetiva. Eu não estou de fato explicando profundamente isso. Você vai ter essa explicação na mentoria. Mas de uma forma bem direta e objetiva,
o preço sai de uma zona de demanda e vai para uma zona de oferta. O preço sai de uma zona de oferta e vai para uma zona de demanda. Oferta é basicamente o topo, né, o último candle antes do preço cair. Ó, se eu puxar aqui, ó, essa faixa de preço, né, ontem desse ponto o preço subiu, a gente puxa essa barra, essa é a zona de demanda, ou seja, desse ponto o preço subiu até a zona de oferta que está acima, né? A partir do momento que ele rompe a zona de oferta, essa zona de oferta vira zona de demanda. Vou puxar aqui para trás, ó. Então, basicamente, o suporte e resistência que vocês aí sempre visualizem como região de oferta e demanda, porque o preço vai buscar essas regiões e vai romper essas regiões. Ó, tudo isso de branco é região de oferta. Tá? Cada linha vertical dessa azul representa um dia, tá? Então entre uma linha e outra é um dia de operação, tá? Com as 3 sessões dentro de cada, entre esse espaço, essas linhas azuis. Então assim que a gente consegue visualizar as sessões, né, de cada dia. Você vê aqui, ó, puxando para trás, a gente consegue ver o que tem para trás, né? Porque o preço vai naquela direção de oferta ou de demanda que já foi registrada para trás, certo? O que a gente precisa identificar, por isso que meu gráfico é branco, não é a cor do gráfico, é a quebra da estrutura, é o próprio gráfico quebrando topos e fundos, né? Vou fazer um esqueleto aqui, bem rapidinho aqui desse gráfico, vou puxar aqui para o lado, certo? Então, o esqueleto do gráfico é o que tem a maior informação, né? Rompeu aqui, choque. Rompeu de novo, boss. Continuou para baixo, boss. Zona de demanda, certo? A gente tem aqui um low, né? O fundo mais fundo. Voltou, choque. Foi indo dentro da estrutura, um canal de baixa. Boss. Ou seja, novamente aqui, zona de demanda. Ou seja, nesse ponto começou a subir. Rompeu, choque, boss. É isso que o preço vai fazendo. Eu tô com essas duas operações aqui, Nasdaq e Dow Jones já em andamento, né, mostrando para vocês aí que essas regiões de demanda e oferta é onde o preço vai buscar. Se ela está numa região de demanda, ela vai para uma região de oferta, né? Ela pode vir novamente fazer retestes na região de demanda ou na região de oferta, dependendo de onde o preço está. Só que se ela está numa região de demanda, ela vai para uma região de oferta e vice-versa. A gente consegue ver claramente aqui, ó, tirando os indicadores. Família, basicamente é isso, sem mistério. Observem as regiões de oferta e demanda. Demanda, a partir do momento que o preço começa a subir, o último candle antes de subir, né, que é o order block de compra, e a zona de oferta é o order block de venda, o último candle antes do preço cair. Beleza? Bora que bora. Vou abrir novas vagas aí para mentoria individual. Então lá a gente consegue se aprofundar mais. Beleza? Sem mistério. Bora que bora. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bora!